Professor Fernando? Quer falar alguma coisa aqui? Vai. Eu queria falar um pouco sobre o professor Sérgio Dízimos. Sim. Eu acho... Fazendo um pouco da história do professor Sérgio, eu estive lá essa semana, inclusive, na casa dele. A gente tem uma relação muito próxima. O professor Marion, acho que pode falar até muito mais que eu, ele tem muito mais história sobre o professor Sérgio. Mas é que, como recentemente eu acabei fazendo, inclusive, todo um relato de emérito e tudo mais, o professor Sérgio está com quase 17 mil citações no Google. Ele teve 2.000 citações nesse último ano. Ele, na família... a Cássia, né, na plataforma Cássia tem a família de descendentes dele direto das orientações. Ele está beirando 5.000 descendentes diretos, né? Então ele tem mais de 100 artigos publicados, diversos livros, né? Eu não tive o prazer de ter aula com ele, tenho o prazer de ser amigo dele, e como eu falei, há menos tempo do que o professor Marion conhece há muito tempo. Ele, quando ele foi fazer o seu doutorado, não tinha doutores no Brasil para orientá-lo, então ele foi orientado por uma professora que não era da área. Agora, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de inovação. Olha só, vamos só raciocinar um pouco. Imagina trazer a contabilidade do Brasil naquela época, trazer as teorias internacionais, né, onde muitas vezes tinha dificuldade até de ter papel. Né? Nós sabemos as dificuldades que tinham e a economia de papel, como era e como se dava. Então você tinha um problema, você tinha a máquina de escrever, você tinha que fazer citação, mas escrever tese, né, professor Marion? Não devia ser muito fácil, né? E aí você fala, não, ele está superado, ele é daquela época. Não, o professor, eu disse, ele discute intangível, discute normas, ele discute o que está acontecendo com uma capacidade incrível hoje. Então ele se renova todo dia, ele se inova todo dia. E eu acho que isso tem muito a ver com o prêmio, né? E a gente acompanha ele, até porque ele está lá no nosso programa de mestrado em Ciências Contábeis lá da PUC, e ele não só ele inova, como ele é muito inclusivo. E eu acho que esse prêmio está sendo marcado não só pela inovação, mas está sendo marcado também pela inclusão, pela forma como você consegue atingir as regiões, as pessoas, né? A maneira plural, que tem sido, inclusive, uma característica muito forte do ICBR. Né? Então, eu queria agradecer o ICBR e queria falar isso, acho que era uma fala importante, para pedir liberdade para isso. E queria dizer também o seguinte, o professor também é muito inclusivo, né? Nas suas falas, nas suas colocações, na sua forma de atender as pessoas. Inclusive, eu citei um livro dele, quando eu falei do Prêmio Emérito, que foi recente lá na PUC, que é um livro Cartas aos Estudantes, que o professor Marion é um dos autores, junto com o professor Eliseu, que é um livro extremamente inclusivo, agradável, que eu diria que, apesar de ser carta aos estudantes de contabilidade, esse livro devia ser lido por outras pessoas, porque tem muitas dicas, assim, principalmente para aquele que está começando carreira e tudo mais. Era isso. Muito obrigado.